Queridos e amados professores, alunos, a paz do Senhor Jesus. Você, querida professora, também, a quem vai nosso respeito e a admiração da editora Betel aos homens e mulheres de Deus no Brasil e no mundo. Eu sou o pastor Paulo Ricardo, seja muito bem-vindo a mais uma aula completa, onde estudamos a revista Betel Dominical. E nós estamos nesse segundo trimestre de 2024 sobre o tema Ordenanças Bíblicas, doutrinas fundamentais e imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Nosso querido comentarista desta lição é o Bispo Abner de Castro Ferreira. Ele é presidente da CONEMAD RJ. CONEMAD é Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro, bem como também presidente da Catedral Histórica do Ministério de Madureira, a conhecida Igreja Mãe, também segundo vice-presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, bacharel em teologia, advogado, escritor, articulista, conferencista, jornalista, dentre outras funções que exerce na sociedade. É membro da honorária Academia Brasileira de Letras Evangélicas, também ocupando ali uma cadeira privilegiada, tendo publicado em diversas obras pela editora Betel e também outras editoras. Queridos irmãos, hoje estaremos estudando a lição de número 2, que será ministrada no dia 14 de abril de 2024. O tema é Ordenanças para a Participação da Ceia do Senhor. Aproveito aqui para pedir, primeiramente, que você curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, para que você fique a par de tudo que a editora Betel tem publicado através das inúmeras atividades prestadas ao conhecimento e educação cristã. Nós estamos aqui com 2 exemplares. É a mesma revista, entretanto, com uma diagramação que beneficia e facilita, com um tamanho mais ampliado, aos que têm dificuldade de enxergar. Muitas igrejas não conhecem. É a mesma revista, porém com uma letra maior, digamos, extra gigante, para facilitar tanto os professores quanto os alunos. Eu, particularmente, gosto de ministrar uma aula com uma revista que melhor me dá o conforto para isto. Então, portanto, esta revista, tanto de professor quanto de aluno, nós temos na nossa casa, na nossa editora. A revista menor, que é a típica e a tradicional, que cabe na Bíblia tão facilmente. A nossa tradicional Bíblia do Culto, em diversos tamanhos e também diversas cores, capas, a que melhor adeque a sua estética, mas entretanto, que fale sempre ao seu coração, que você tenha uma vida constante nisso. Todos esses materiais você encontra no nosso site ou procurando também o superintendente ou responsável pela editora Betel aí na sua igreja ou pela Escola Bíblica Dominical. Lá você poderá contatá-lo e também solicitar que peça uma dessas revistas para você, tá bom? Aguardo sempre e a gente vai melhorando à medida do tempo e dando a vocês também essa qualidade que a editora Betel faz com muito apreço, carinho e amor. Queridos irmãos, então vamos ao texto áureo da nossa lição. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Está descrito este texto em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 28, e é um dos mais decorados em todo o seio das Assembleias de Deus. A verdade aplicada nos diz:
A ceia do Senhor aponta para a continuidade de nossa comunhão com o Senhor pela nova aliança. Os objetivos da lição de hoje é mostrar os direcionamentos da ceia do Senhor, ressaltarmos a importância da ceia para todo cristão. E vamos falar também sobre a relevância do Senhor para a igreja nesse quesito. Os textos que usaremos de referência é 1 Coríntios, capítulo 11, versos de número 23 ao 26, é o texto clássico que nós lemos mensalmente na celebração de ceia, e você pode ler com mais calma, redobrada atenção na sua casa. Antes de iniciarmos, vamos orar, vamos falar com Deus. Altíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez rendidos estamos à Tua presença, pedindo encarecidamente, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor direcione-nos a alcançarmos corações sábios, mentes sadias, libertas pela Tua palavra e com capacidade de interpretá-la segundo os preceitos que o Senhor tem para todos nós. Que o Teu Espírito fale e ministre a cada coração de acordo com a Tua vontade, sondando cada vida e trazendo então as necessidades mais íntimas do ser humano a poder ser esclarecida pela Tua palavra. É o que nós pedimos, rogamos, em um santo e bendito nome de Jesus, o Cristo, para todo sempre. Amém. Hoje nós vamos mergulhar na lição sobre a ceia do Senhor, um momento singular e profundamente significativo na vida da igreja. Nós vamos explorar desde o instante precioso em que o Senhor Jesus instituiu este sacramento, passando pela importância de mantê-lo vivo no seio da igreja, a prática até alcançar os ensinamentos valiosos contidos nas Sagradas Escrituras. Vamos enaltecer as riquezas reveladas no texto bíblico. Então este é um convite que se estende para nos aprofundarmos mais nos atos sagrados da fé cristã pela ceia do Senhor. Vamos ao direcionamento da ceia do Senhor, e quem fará o comentário deste primeiro tópico é o pastor Marcos Santana. Querido Pastor Marcos, sempre bem-vindo aqui em nossa programação. Paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Quero também saudar o pastor Marcos César, lá do Ministério do Fama, presidida pelo pastor Abinaí, que está nos visitando aqui hoje no estúdio, e envio uma saudação fraternal ao povo de Deus aí desta abençoada cidade. Introduzindo, irmãos, a nossa lição de hoje, eu quero destacar da verdade aplicada a expressão continuidade da nossa comunhão com o Senhor. Isso resume bem o foco da lição de hoje, que é sobre a ceia do Senhor. Tanto o batismo em águas, que foi estudado na lição passada, como a ceia do Senhor, ambos revelam o verdadeiro relacionamento entre o discípulo de Cristo e nosso Senhor Jesus Cristo. Envolve união, que está simbolizada pelo batismo em águas, e envolve também esse relacionamento comunhão, ou seja, continuidade. É para aqueles que estão em comunhão com o Senhor, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é para que as pessoas tenham comunhão. A ceia do Senhor é para aqueles que estão em comunhão.
uma verdade importante que nós podemos destacar nessa lição é que a vida do discípulo de Cristo, ela não é algo estático, ou seja, no sentido de um só momento. É dinâmico. A vida de relacionamento é dinâmica, envolve comunhão, envolve relacionamento. É importante nós lembrarmos as palavras de Jesus Cristo. Desejei muito comer esta Páscoa. Lucas, capítulo 22, versículo 15, quando da instituição da ceia do Senhor. E aí me veio à mente esta pergunta que precisamos fazer a nós mesmos. Jesus Cristo, ele desejou muito comer. E nós desejamos participar da mesa do Senhor, sabendo que o Senhor está presente? Tópico 1. Os direcionamentos da ceia do Senhor. Eu sugiro destacar do texto do tópico 1, e nós podemos aqui, a princípio, ler esse trecho, nós não podemos ignorar os envolvimentos e as implicações da ceia do Senhor, pois não é um ato inconsciente, nem um ritual vazio, frio e sem emoção, mas algo espiritual e repleto de significados de alta relevância. Eu destaco então nessa introdução, não podemos ignorar acerca da ceia do Senhor, é preciso discernimento, e isso é muito destacado nos escritos de Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, e o aspecto espiritual e repleto de significados relevantes. Creio que esta lição é uma excelente contribuição para estarmos enfatizando esses aspectos. O tópico 1, ele vai focar as 3 perspectivas da ceia do Senhor: passado, presente e futuro. 1.1, Jesus no passado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 diz: em memória de mim, no momento de participar do pão. E o versículo 25, no momento de participar do cálice, também diz: em memória de mim. É interessante nós conectarmos este aspecto da ceia com Êxodo, capítulo 12, versículo 14, que diz: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. A versão, na linguagem de hoje, diz: comemorem esse dia para lembrar que eu, o Senhor, fiz isto. Como diz o subsídio desse subtópico 1.1, em memória, lembrança, é transportar uma ação passada para que não se perca, mas seja trazida para o presente. Esse sentido dessa palavra indica que a igreja, o povo de Deus, ele experimenta e celebra a validez atual da nova aliança. O fundamento é o único e perfeito sacrifício de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados. Hebreus 9, 28. Oferecendo-se uma vez para todos os pecados. Hebreus 9, 12. Efetuou uma eterna redenção. Ou seja, no momento da ceia do Senhor, o sacrifício não se repete. O sacrifício foi um só. É em memória. Vide o conteúdo do cântico no céu, que está registrado em Apocalipse 5:9. Foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Apocalipse 5:12. Digno é o Cordeiro que foi morto. Na ceia, a igreja lembra um evento e continua desfrutando sua realidade e
benefícios. 1.2, Jesus no presente. 1 Coríntios 11, 24 diz, fazei isto. Versículo 25 diz, fazei isto todas as vezes. Versículo 26, todas as vezes. Então, o aspecto presente da ceia do Senhor aponta para a continuidade da observância, aponta para a perseverança na comunhão, e essa comunhão envolve comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Aponta para um constante aviso para a igreja cumprir a missão. É a proclamação, anunciais a morte do Senhor. Aponta para um contínuo exame de nós mesmos, diariamente. Também no momento da celebração, mas diariamente. Precisamos examinarmos a nós mesmos, à luz da palavra e com o auxílio do Espírito. E também aponta para receber mais e mais de Cristo. Tem um cântico antigo que diz, eu quero mais e mais de Cristo. É a vara ligada na videira. Precisa receber mais e mais a cada dia. E por último, Jesus no futuro. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, até que venha. Interessante que Mateus 26, 29 resiste às palavras de Jesus, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. O próprio Cristo, na instituição da ceia, ele faz menção a esse aspecto escatológico, esse aspecto futuro. Então nós devemos celebrar com júbilo, reverência, gratidão, mas também celebrar com expectativa. Cada dia que celebramos a ceia do Senhor, nossa esperança é reavivada. O povo de Deus sabe que ainda virá aquele dia. Jesus disse, até aquele dia. Nós estamos na expectativa. Portanto, essa tão grande salvação que é ilustrada na ceia do Senhor envolve passado, presente e futuro. Passado, a regeneração. Presente, santificação. Futuro, glorificação. Que o Espírito Santo nos ajude, nos esclareça, que o Espírito Santo nos guie e que a igreja continue no processo de edificação até que ele venha. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado. Nós aqui tiramos como base de tudo isso o futuro. Aponta para a volta de Jesus. Ele brevemente voltará. Agora aguardamos bem-aventurada essa esperança desse glorioso dia que cearemos junto com o nosso Salvador no reino de seu Pai, de acordo com Mateus capítulo 26, versículo 29. Nós aprendemos que a ceia do Senhor serve para a edificação, exortação e consolação. Vamos ao tópico de número 2, onde retrataremos a importância da ceia para o cristão. Nós abordaremos a importância da ceia para o cristão. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, queridos irmãos, estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Eu quero aproveitar rapidamente aqui e mandar um grande abraço, está com a gente aqui no estúdio, pastor Marcos César, ele é lá de Goiânia, da querida Igreja Fama, do pastor Abinaí. O pastor Abinaí nos recebeu lá no ano passado no evento de casais, e ele veio aqui, está passando uns dias aqui com a esposa, veio aqui conhecer a editora Betel e leva o nosso grande abraço, povo querido, amado lá de Goiânia, do Ministério Fama. Meus irmãos, o nosso tópico 2 vai falar sobre a importância da ceia. O pastor Marcos já introduziu o assunto no tópico 1, e no tópico 2, o nosso autor, Bispo Abner Ferreira, vai começar mostrando para nós pelo menos 2 aspectos importantes aqui com relação à ceia. A questão da ceia ser algo sagrado. Na aula passada nós vimos que o batismo nas águas é o primeiro sacramento que nós temos na vida cristã. A Santa Ceia é o segundo. Ela compõe, junto com o batismo, os 2 sacramentos que nós temos na vida cristã. Meus irmãos,
nós vemos hoje tantas igrejas comemorando festas judaicas, por exemplo, cada igreja tem seus costumes, mas esse é um sacramento nosso, da igreja. Esse é o dia que ninguém deveria faltar ao culto. É algo muito importante, muito sério, sagrado para nós. E o nosso bispo vai enfatizar aqui a ideia na introdução do tópico 2, que não é de qualquer maneira que se pode participar da ceia. A ceia é algo muito sério, muito importante. E ao mesmo tempo, na introdução do tópico 2, ele enfatiza a necessidade de nós evitarmos a indiferença com relação à ceia. Nesse aspecto aqui eu lembro, eu fui criado aqui perto da editora Betel, em Madureira, em Oswaldo Cruz, saudoso pastor Paulo dos Santos. Eu lembro, irmãos, desde a minha infância, de hinos que faziam a gente ir às lágrimas, ou quando chegava a hora de ceiar, de pegar o pão, de pegar o cálice, e por alguns minutos poder reviver mentalmente o que Jesus passou na cruz do Calvário. Quando eu paro para lembrar disso, eu me recordo de algumas igrejas que eu já tive a oportunidade de participar agora nesse tempo da ceia, e alguns acabaram se tornando tão práticos, tão objetivos com relação à ceia, e que acabaram perdendo justamente essa coisa de parar, de sentir, de vivenciar. Eu já fui em igrejas que a pessoa pega o pão, pega o cálice, ora, pega o pão, come, bebe o cálice, bebe, acabou, vamos orar, acabou. Irmão, a gente está celebrando a morte do Filho de Deus que morreu em nosso lugar e ressuscitou dos mortos. Não pode ser uma coisa tão fria, seca, mecânica, artificial. Irmão, Santa Ceia é para a gente chorar, é para a gente se quebrantar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Com esse pensamento, com justamente esse foco, nós entramos no tópico 2.1, que o bispo vai enfatizar a ideia de que cada pessoa precisa examinar a si mesmo. Olha bem, irmãos, tanto no tópico 1, tópico 2 e o 3, vai falar uma coisa importante. Começa com a ideia de que a gente não deve examinar os outros. A gente tem que examinar a nós mesmos. Fazer uma introspecção, uma avaliação pessoal. Irmão, se uma pessoa vai participar da Santa Ceia, ela tem que olhar para si. Ela não pode ficar preocupada se fulano vai tomar ceia indignamente, se aquele irmão está em condição ou não tomar ceia. Irmão, isso não é problema nosso. A nossa questão, em primeiro lugar, é estar bem para tomar ceia. É se preocupar em como eu estou. Veja que em 1 Reis, capítulo de número 13, a Bíblia vai registrar a história de um profeta de Judá que foi profetizar contra o altar de Jeroboão, na região da tribo de Dan, lá no norte de Israel, próxima à divisa do Líbano. Quando ele chegou lá para profetizar, ele encontra um profeta velho no final de tudo. O profeta velho mente para ele, engana ele, leva ele para a casa dele. Depois o mesmo profeta profetiza que ele desobedeceu e vai morrer. E o mesmo profeta depois encontra ele morto no caminho por um leão, pega ele e enterra ele. A Bíblia não trata nada naquele capítulo 13 sobre o que aconteceu com o profeta velho. Mas vai mostrar Deus tratando com aquele profeta de Judá. E ele morrendo por desobedecer. Aí quem olha o texto pode pensar, mas, meu Deus, o homem mentiu, enganou e não enterrou ele. O fato de Deus não mostrar nenhum tratamento com esse profeta velho não significa que não tenha ocorrido. O foco no capítulo 13 de 1 Reis é o profeta de Judá. E é por isso que Deus mostra o juízo sobre ele. É como se Deus dissesse para cada um de nós, não se preocupa com o pecado dos outros. Não se preocupa com o erro dos outros. Se preocupa em chegar vivo em casa. Se preocupa em estar bem. Se preocupa com a sua vida, com o seu altar, com a sua comunhão. Se a partir disso você pode ajudar alguém, é um ponto. Mas não julgar, não ficar pensando no pecado dos outros. Ele vai mostrar para nós aqui, também nesse ponto, a ideia, o perigo da consciência. Vocês sabem que, historicamente, antes da Bíblia Sagrada, antes da revelação escrita, a consciência, junto com a natureza, era uma testemunha acerca de Deus, da existência de Deus. A consciência, ela testifica acerca de um padrão de bem e de mal, de certo e de errado. Porém, com o tempo, a consciência pode ser deturpada. E uma coisa que a pessoa hoje tem como certo, em pouco tempo ela pode acreditar que é errado. A pessoa pode sofrer uma degeneração na sua consciência.
Então a consciência, ela não serve como parâmetro. A Bíblia deve ser o parâmetro para nós sobre certo e sobre errado. Então, irmãos, nós devemos nos examinar a nós mesmos e medir, avaliar, de acordo com a palavra de Deus, o nosso estado, para poder participar da ceia do Senhor. No tópico 2.2, vai falar sobre julgar a nós mesmos. Depois de nos examinarmos, julgar a nós mesmos. E, novamente, o bispo Abner vai exortar-nos a não nos preocupar de julgar os outros, mas vai nos mostrar o perigo, o erro concernente a tomar a Santa Ceia indignamente. Meus irmãos, se alguém que assiste essa aula não está bem com Deus, se você está assistindo essa aula, vejam, não é normal um cristão passar meses sem tomar Santa Ceia. Começar a evitar o culto da ceia porque não está bem. Esse mês não tomou a Santa Ceia, não participou, mês passado também não, mês que vem vai depender. Não, irmão. Se você não está bem, procura ajuda, conversa com a sua liderança, procura apoio. Você não pode deixar esse problema virar um abismo na sua vida. Deus está falando para alguém que está assistindo essa aula. Como você permite que a sua vida caminhe hoje no sentido que você não toma ceia, não participa da ceia do Senhor? Ou pior, perdeu o temor, a consciência foi deturpada e está tomando ceia indignamente, porque não abandonou o pecado. Está vivendo uma vida dupla. Ele vai mostrar para a gente aqui no tópico 2.3 que nós devemos nos corrigir a nós mesmos. Irmãos, é interessante que a Bíblia vai mostrar que quem toma a ceia indignamente, a Bíblia fala em 3 classes de pessoas: fracos, doentes e que dormem. Agora, o que muita gente não percebe é o seguinte: se uma pessoa tomando ceia indignamente, ele pode estar enquadrado em uma dessas 3, ou em 2, ou até nas 3 juntas, fracos, doentes e que dormem, ao passo que uma pessoa em comunhão participa da ceia, ela pode receber 3 bênçãos. Ela é fortalecida, pode receber cura divina e prontidão para fazer a obra de Deus. Então, eu quero declarar sobre a sua vida debaixo dessa palavra, que na próxima ceia do Senhor, no próximo culto de ceia, vá com o seu coração preparado. Deus há de trazer força sobre a sua vida. Deus há de lhe trazer cura sobre as suas feridas, sobre as suas doenças. Quem sabe nós não teremos testemunhos de cura divina no próximo culto de ceia nas nossas igrejas. Irmão, eu inclusive trago uma palavra aos pastores. Aproveitem um momento, esse momento de EBD falando sobre ceia, e no final ministrem sobre o povo. Ministre para que haja força, para que haja cura e para que haja ânimo pronto para fazer a obra de Deus. Ministre sobre a sua igreja. Você é o profeta que Deus levantou naquela igreja. Estenda a sua mão e libere a palavra sobre o povo. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir muitos testemunhos dos nossos cultos de ceia, tendo esse entendimento que a EBD hoje nos oferece, todo esse arcabouço de conhecimento e despertamento com relação a uma doutrina tão importante, fundamental e que não pode ser esquecida. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Querido pastor William Barros, força do hábito, acabei nem citando o senhor, mas sempre acho que a convivência gera isso. A chamada é para examinarmos a nós mesmos e não aos outros. Isto é importante. Portanto, o Senhor nos ensinou, não podemos participar da ceia do Senhor com irreverência. É uma determinação contida nas Sagradas Escrituras. Vamos ao tópico de número 3, onde eu abordo a relevância da ceia para a igreja. Todos nós sabemos que a ceia é a maior festa da igreja para os crentes que estão em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor, ela ocupa um lugar de, digamos, um destaque no coração da igreja, sendo considerada a maior festa para aqueles que estão em comunhão. Essa comunhão preciosa com o Senhor Jesus Cristo leva as nossas vidas
a esse precioso ato que é um sacramento transcendente de uma simples cerimônia religiosa que poderíamos classificar. Porque ele é o ponto de encontro de toda a comunidade dos remidos do Senhor, os fiéis, que são convidados a compartilharem juntos o pão e também o vinho, suco de uva, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, respectivamente. Essa não é apenas uma prática, é um ato de memória, é um ato de uma significância tão grande sobre a ressurreição de Jesus, mas também conota-nos e escreve em nossos corações o momento de uma renovação e de uma aliança preciosa entre Deus e o seu povo. Esse é um lembrete mensal, conforme a tradição das igrejas Assembleias de Deus, em estabelecer um culto mensal para a ceia. Este é um lembrete do amor sacrificial de Jesus Cristo e a promessa da vida eterna, que na verdade pode ser diariamente a lembrança, mas um culto específico onde nós celebramos juntos e trazemos a memória é a cada um mês nas nossas igrejas, tipicamente falando. Não há problema em cear 2, 3 vezes, jamais. Trazer a memória pode ser a cada minuto, a cada segundo. O memorial instituído por Cristo, conforme nós fazemos mensalmente, é importante. Portanto, para a igreja, a ceia é uma expressão viva da graça de Deus. Um tempo que temos de reflexão, de agradecimento e uma profunda conexão espiritual com Deus. Relembrando, tornando à memória a morte de Cristo. Além disso, a ceia do Senhor, ela tem um caráter de fortalecimento e também unidade à igreja. Ao participarmos juntos, nós estamos reafirmando a nossa identidade como corpo de Cristo, interligado como Cristo deseja, em uma só fé, em um só propósito. Um ato que acaba transcendendo as barreiras denominacionais, culturais, unem os crentes em uma celebração comum de fé. Portanto, a relevância da ceia para a igreja vai muito além da tradição. Portanto, a gente entende que é um pilar fundamental da vida espiritual da igreja, um encontro renovador com o Senhor Jesus que alimenta a nossa alma, fortalece a nossa fé e reafirma a esperança e a promessa de salvação. O 3.1 vamos abordar acerca da comunhão com a igreja. A igreja ela precisa estar junta. 1 Coríntios capítulo 11, 18 ao 20 e o verso 33. E junta em harmonia, em paz, participando em comunhão, vivendo em comum, participar das mesmas coisas, ter unidade no mesmo espírito. A comunhão da igreja é preciosa. Nós precisamos estar juntos, vivendo essa harmonia, participando integralmente, sem nenhuma restrição, tendo em comum as mesmas coisas. Nós precisamos. A comunhão da igreja é um tema central nas Escrituras Sagradas e também é especial porque destaca a importante visão de Cristo sobre a igreja. De forma harmônica, estar junta, em paz e especialmente ao participarmos da ceia do Senhor, expressamos isso conjuntamente. Esses momentos não são rituais, mas são expressões vivas da unidade e da comunhão que devem permear
a vida da igreja. Estarmos juntos vai além de simplesmente uma presença física. Trata aqui de compartilharmos a vida, as bênçãos, as dificuldades, os desafios, e nessa jornada apoiarmos mutuamente, cada um no serviço, no amor. O apóstolo Paulo vai enfatizar a importância de esperarmos uns pelos outros, considerando a necessidade dos irmãos, a fé, lembrando a igreja, ela é um corpo composto de muitos membros, e cada um com uma função e uma importância indispensável à saúde e à missão como todo o corpo, ou a abrangente missão disso. Portanto, a comunhão da igreja ela é fundamental para a identidade e missão no mundo. Ela não é um ideal apenas, mas é uma realidade prática a ser vivida diariamente, refletindo o amor de Cristo em cada uma das celebrações e fortalecendo assim o corpo de Cristo na terra. O 3.2, vamos falar sobre a perseverança da igreja. A igreja, ela deve perseverar, anunciando a morte do Senhor até que venha 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 26. A perseverança da igreja é um tema vital que encontra em momentos que são expressivos no anúncio do que é importante, por exemplo, a morte de Cristo, é um tema que centraliza as nossas vidas a um período de extrema relevância, que é a transformação. Cada vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós devemos trazer à memória e proclamarmos a sua morte e a sua ressurreição até que ele venha. Este versículo aqui condensa, encapsula uma missão dupla para a igreja. Primeiro, uma memória constante do sacrifício de Jesus. E segundo, a vigilância ativa até a sua vinda. Portanto, uma memória constante. A morte de Cristo é um fundamento da fé cristã. É um ponto de inflexão que altera o curso da história humana. Ao participarmos da ceia, a igreja não apenas rememora este evento com gratidão, reverência, mas também proclama com verdade central da fé cristã. Essa prática regular serve como um lembrete constante do amor, do sacrifício de Jesus, motivando a comunidade que nós pertencemos a vivermos uma só fé, de acordo com os princípios basilares, o Evangelho. A vigilância, ela nos faz obtermos a instrução que carrega consigo a expectativa da vinda de Cristo, a esperança futura, a influência profunda de como a igreja, no presente, ela deve preservar-se. Então não é apenas uma constância em manter as tradições ou se manter ativa para as suas obrigações morais, mas é uma preparação, uma expectativa pelo retorno de Cristo. Tem que haver isso. Isso implica a gente viver de maneira digna do Evangelho, promovendo a justiça, o amor, a paz, que o mundo frequentemente se desvia desses valores. Isso nos chama a atenção para a ação. Nesse contexto específico, a perseverança da igreja também se traduz em um chamado à ação. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, a igreja é chamada para ser luz do mundo e sal da terra. A luz reflete o ato de amor de Deus através da compaixão, do testemunho. E o sal promove sobre a vida dos seres humanos o tempero necessário para que a vida não seja simplória e, mesmo que simples seja
ela possa ser temperada da melhor forma. A proclamação da morte do Senhor vai além das palavras. Ela se manifesta através da vida, transforma os crentes que buscam esse momento precioso de encarnar os valores de suas vidas no reino aqui e agora. E em terceiro lugar, além de termos na ceia do Senhor a figura central da comunhão, da perseverança, nós temos também a esperança da igreja. O 3.3, a igreja tem expectativa no que Jesus falou: não beberei deste fruto da vide até que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. A esperança da igreja está profundamente enraizada nesta preciosa promessa. Jesus Cristo há de voltar, e uma das mais comoventes expressões é esta, quando ele diz aos seus discípulos durante a última ceia: eu não vou beber deste fruto, não vou, até que eu esteja convosco no reino de meu Pai. Essa promessa vai apontar para uma realidade futura cheia de esperança, de uma expectativa de um banquete messiânico no reino de Deus, onde Jesus e todos aqueles que seguem-o estarão novamente reunidos. Essa é a promessa do reencontro. Glória a Deus! Esta é a promessa e a afirmação que Jesus faz, que não é apenas sobre a abstinência de vinho, mas uma promessa de um reencontro que implica uma futura celebração de Deus, onde a comunhão será restaurada plenamente, não apenas entre Cristo e sua igreja, mas também entre todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Esta esperança, ela transcende a morte, o sofrimento, a separação, aponta para um tempo de alegria e de imaginável comunhão eterna, inimaginável. A gente não consegue presumir essa certeza que é do reino de Deus. Quando ele profere as palavras, Jesus também estava reafirmando a certeza do reino. O reino de Jesus menciona que não é uma mera utopia espiritual ou algo natural, mas uma realidade prometida que terá plena manifestação no futuro. Essa é a esperança que a igreja que crê em Cristo, a igreja que confia no seu amor, que não se sente desamparada e não se baseia em conjecturas e desejos humanos, mas na promessa e na segurança de Cristo. Isso serve como uma motivação para perseverança. E essa perseverança tem um papel vital na vida de todos nós e como igreja, servindo como uma fonte de motivação. Essa perseverança nos faz superar as adversidades e saber que há uma promessa de um reencontro final com Cristo. O Pai nos encoraja aqui a mantermos fiéis, a perseguirmos na nossa caminhada de fé, de maneira que honre a promessa que foi nos reservada. Isso é um lembrete constante, independente dos desafios presentes que você esteja enfrentando. Há algo maravilhoso pelo qual vale a pena esperar e trabalhar. Viver em antecipação pode ser também um sentido. A esperança da igreja, ela molda a maneira que a gente vive no presente. Ela chama a gente a viver em antecipação por um futuro glorioso, trabalhando para que o reino de Deus se manifeste aqui, agora, através dos atos de amor, de justiça e misericórdia. Assim, a esperança da igreja não é escapista, mas ela transforma, ela é transformadora, ela inspira os crentes a serem agentes de uma mudança no mundo, a refletir o futuro do reino de Deus em suas vidas diárias. Portanto, a esperança da igreja, ela é enraizada na promessa de Jesus.
ela é o pilar central da fé cristã. Ela nos lembra de olhar para além das circunstâncias do presente, mantendo os nossos corações fixos na promessa do reencontro final, do reino eterno de Deus, motivando a viver com propósito e esperança. Eu ensinei que a festa, que é a ceia, é a maior festa da igreja para os crentes que estão em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Se você já ceiou este mês, parabéns. Na Catedral Histórica de Madureira, costuma ser sempre ao primeiro domingo. Nas sedes estaduais, a falar da nossa linda igreja Assembleia de Deus do Brás, costumava ser no terceiro domingo, muito provavelmente está no segundo domingo. Para mais informações das igrejas onde você deseja, de repente, participar do culto, procure uma igreja próxima, celebre. Se você não é batizado, há um período muito precioso para que você batize-se em águas para tornar-se membro junto com a nossa denominação ou qualquer outra denominação que melhor adeque os valores de Cristo em você. É os valores de Cristo, não é os seus valores. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo nos mostrou os passos que devemos seguir na celebração da ceia do Senhor. A consciência e a responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Todos que participamos deste ato glorioso que é a ceia do Senhor, devemos tomar o conhecimento, e não só o conhecimento, mas fazê-lo com total temor. Nós ficamos por aqui em mais uma aula, nós vamos orar agradecendo por esta oportunidade que Deus nos concede e já voltamos para lhe abençoar. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos por essa aula, abençoa teu povo, que possamos seguir firmes e, ó Deus, valorizando aquilo que é nosso e que possamos, ó Deus, valorizá-lo, ensiná-los às gerações que estão chegando agora. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, aguardo vocês na nossa terceira lição, onde trataremos as ordenanças para congregar e o culto racional. Uma oportunidade de estarmos juntos em mais uma edição da aula completa da Editora Betel. Fico por aqui, peço a você que comente, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.